Olá, eu sou William Melo do canal Mundo dos Ciclídeos Africanos, o único canal que é 100% dedicado a ciclídeos africanos aqui no Brasil. E hoje eu vou fazer o teste dessas duas rações da Tropical, Softline herbívoro e Softline carnívoro. Bom pessoal, antes de começar o teste eu gostaria de fazer algumas observações, só analisando o pote sem dar para os peixes ainda. O cheiro, não tem aquele cheiro forte de tempero, que a gente costuma ver em algumas rações. Ela tem um tamanho, o grãozinho dela tem um tamanho bom, que dá tanto para os peixes grandes e para os peixes pequenos comer. Se o peixe pequeno for muito pequeno e for comer, a ração é úmida, é como se fosse úmida. Então você amassa assim com o dedo, ó, sem fazer esforço, ela dobra no meio. Ela é uma ração que não vai esfarelar. Então se o peixe pequeno, a ração for muito grande para ele, ele vai morder e vai sair um pedacinho na boca dele. Aparentemente uma ração muito boa. E agora vamos para o teste. Eu iria iniciar o teste com a herbívoro, Softline África herbívoro, e em seguida a Softline África. Então, bora lá! Bom pessoal, cheguei aqui na Ecorrife hoje para conversar com o Dr. Miguel sobre um assunto bem bacana, bem interessante. Um assunto que a maioria do pessoal tem dúvida, eu mesmo tenho dúvida em compreender aí um pouco mais sobre alimentação para os nossos peixes. A quantidade ideal de alimento que a gente deve dar, o tipo de ração, saber ler um rótulo de ração, saber o que buscar no rótulo de ração para melhorar a vida dos nossos animais, garantir uma saúde para eles, se é floco, se é granulado, enfim. Vamos ver com o Dr. Miguel aqui qual que é a melhor maneira e como alimentar os nossos peixes. Bem-vindo. Tudo jóia. Bom, tem muitos aspectos aí associados a esse tema. Primeiro você tocou numa coisa interessante, você falou que é a quantidade. Essa é uma resposta que eu não posso dar muito bem, porque primeiro a quantidade, se a gente for pensar em massa de ração por massa de peixe, isso é variável de acordo com a espécie, com o tamanho do peixe, então... É o bom senso? É o bom senso. O que acontece? Você não quer dar pouco, porque ele vai ficar mal nutrido. Você não quer dar muito, porque aquilo lá vai deixar o peixe congestionado, e assim, se ele come uma quantidade muito maior do que ele precisa, grande parte daquilo ele não vai digerir, vai eliminar, e você gastou não só você causou um incômodo nele, mas você gastou uma certa quantidade de alimento. E sujou a água. Sujou a água, e foi um pouco de alimento que jogou no lixo, efetivamente, né? Então assim, aí vem um pouco de bom senso. Não deixe seu peixe ficar magrinho, desesperado, não deixe seu peixe ficar completamente entupido e gordo. Então assim, veja que ele está saudável,
com a barriga nem muito funda, nem extremamente estufada, né? Isso é o que diz na questão quantidade, mas devo dizer que quantidade de ação não é algo que eu tenho muita expertise em, né? Mas acho que aí o bom senso resolve o problema. É melhor fracionar uma vez por dia? O que você vê nesse... Certamente, se você vai dar, sei lá, 10 unidades do X tipo de ração ali por dia, certamente quanto mais fracionado é melhor. Então assim, é muito melhor você dar 10 vezes uma unidade do que você dá uma vez de uma unidade. Porque você dá um montão, se aquilo for um pouco excessivo, se for todo o requerimento dele diário, provavelmente será excessivo, e muito daquilo ele não vai gerir, vai eliminar e não vai valer a pena. Então fracionar é bom. Então você pega o fotoperíodo positivo, quando a luz está acesa, tenta fracionar o máximo possível. Não é para exagerar e falar, putz, só vai dar certo se eu alimentar 8 vezes por dia. Não. Se você puder dar 3 vezes por dia, maravilha. Se você puder dar 2, tudo bem. Em muitos casos, uma só basta. Depende da sua finalidade também. Se você vai, por exemplo, cultivar o peixe, você quer usar ele como reprodutor, aí é mais importante que você fracione bastante. Mas se sua ideia é ter um peixe saudável, bonito e lindo no aquário, não necessariamente. Você pode alimentar uma vez por dia, de vez em quando, já vai ser suficiente, né? Bacana. Agora, o que procurar numa ração? Essa é uma pergunta com várias ramificações. Tem 4 coisas que são importantes na ração, né? 4 coisas principais. Primeiro é a atratividade. O peixe tem que se interessar por aquilo. O alimento pode ter o melhor valor nutricional do mundo, se aquilo não tem, o peixe não se interessa por aquilo, não tem um apelo, não adianta nada porque ele não vai comer, não vai ingerir. Segundo é a palatabilidade, que tem que ser gostoso para o peixe. Se aquilo lá é algo que ele não sinta, seja ruim dele comer, ele vai querer cuspir e não vai voltar a comer aquilo. Então tudo isso ele ainda é pretérito ao valor nutricional. Em terceira, a digestibilidade. Tem que ser uma ração que tenha ingredientes que o peixe consiga digerir. Normalmente, mais do que se deveria, se encontra ingredientes em ração um tanto estranhos, alguns produtos vegetais complicados, fala isso aqui é muito difícil do peixe digerir, então grande parte daquilo ele vai eliminar. Não é ruim quando você dá 10 unidades de ração e 30, 40% daquilo lá ele vai simplesmente eliminar, né? Significa que aqueles 30, 40% não vão servir para nutri-lo e é 30, 40% de custo que vai embora, né? Para daí, depois disso, vir a questão do valor nutricional, que alguns peixes têm um requerimento um pouquinho diferente de outros, mas como um todo dá para tratar o pessoal com a mesma coisa. Essencialmente, você precisa de um bom balanço de proteína, ômega 3, né? Então, aí vem a parte mais polêmica. Que ingredientes que são bons, né? Tem muita gente que faz ração caseira. É isso que eu ia falar, tem os patezinhos, você troca um patezinho por uma ração, como é que... Depende, eu acho o patê uma coisa boa, o patê, a gente, né, Coife até tem a nossa receitinha de gelatina, a gente usa um pouco adaptada do Matthew Whittenrich e outra adaptada do nosso amigo Sérgio Pantaleão da Starfish, que tem uma receita muito boa. Mas eu prefiro gelatina do que patê, porque eu acho que ele chivia menos, polui menos a água, se aquilo começa a desfazer, começa a fazer meleca, né? Mas o único problema que eu tenho com a receita caseira é que é muito fácil errar na receita, nos ingredientes que deve colocar, e de vez em quando começa a causar problema. Por exemplo, o uso de ingredientes que são completamente pobres nas necessidades do peixe. De vez em quando pega-se, ingredientes são bons, mas usa-se em excesso. Por exemplo, se você vai lá e faz uma geleia, uma gelatina que é 90% lula, você vai falar, nossa, uma maravilha, porque o lula tem bastante ômega 3, não tem, Miguel? Tem, muito ômega 3. O problema é que tudo é bom na dose correta. Se você começa a dar muito ômega 3, aquilo vai começar a acumular com gordura no peixe, no fígado do peixe, aquilo vai fazer a mesma coisa que acontece com o ser humano, esteatose hepática, né? E isso, a prazo não curto, médio, longo, você vai começar a ter um problema de saúde sério no peixe. Então, errar no balanço do que se deve pôr é muito fácil. Por isso eu acho que só deve fazer receita quem tem um conhecimento bom de nutrição, ou zootecnia, ou essencialmente
fisiologia alimentar já serve de organismo marinho. É importante você saber o que seu peixe come, né? Um yellowtang, por exemplo, que é um peixe herbívoro, você lotar ele de proteína, você pode ter um problema? Depende, olha, para começar, os tangues o pessoal chama de peixes herbívoros, eles não são necessariamente herbívoros, são onívoros. Herbivoria é importante, mas eles também são carnívoros, né? Então é que eles têm uma necessidade um pouquinho maior de herbivoria. Mas ele precisa ainda de um X teor de proteína. Então, e depende também aí, eu sempre gosto de comparar do criador com o cara que quer manter no aquário, porque muitas vezes as intenções são diferentes. O cara que quer criar, ele quer que o peixe se reproduza, ele tem que alocar energia em ômega 3 para que ele faça com que as gônadas se desenvolvam bem, que ele produza ovos de qualidade, que vão gerar larvas de qualidade, que vai ter mais sucesso no cultivo. Então, o interesse dele é particularmente em lipídio e ômega 3, claro que sem excesso. O cara que tem no aquário, muitas vezes ele só quer que o peixe cresça rápido. É o que se faz na engorda. Aí, proteína passa a ser uma coisa mais importante. Não dizendo que proteína é inútil na parte de reprodução e que o lipídio é inútil na parte de engorda. Muito pelo contrário. Mas a dieta pode ser um pouquinho alterada de acordo com a finalidade que se deseja. Mas o ideal é que se procure um balanço responsável de lipídio, proteína e por aí vai. Agora, uma das coisas mais importantes que não pode de fato faltar na dieta de qualquer organismo marinho, seja peixe invertebrado, é o ômega 3. Né? O ômega 3 é um tipo de ácido graxo, são tipos de ácidos graxos, muitas vezes poliinsaturados, né? Tem muitas insaturações na cadeia de carbono, normalmente é uma cadeia de carbono lá da ordem 20 carbonos, e é um dos elementos mais importantes na trama trófica, que é necessário para os peixes se alimentar. Tá bom, quem produz ômega 3? O peixe produz ômega 3? Não produz, ele tem que adquirir do meio. Quem produz ômega 3 essencialmente é o fitoplâncton marinho, ou seja, organismos fotossintéticos que ficam aderidos na coluna d'água, de modo geral de porte muito pequenininho, né? Aí o fitoplâncton está lá, pequenininho na coluna d'água, o copépode, que é um excelente representante do zooplâncton, os organismos à deriva que são de origem animal, vão lá e se alimentam desse fito. Eles vão lá e incorporam bastante ômega 3. Então, de modo geral, o zooplâncton é muito rico em ômega 3. E aí os peixes são, a grande maioria dos peixes que a gente coloca no aquário, são plantívoros também. Então, eles comem organismos do plâncton, não comem normalmente o fito, que é muito pequenininho para eles, mas comem o zoo. Então, na natureza, copépode é um dos principais... é a maior fonte de alimentação dentro do Recife? É o principal elemento alimentar de um peixe recifal, na grande maioria dos casos. Óbvio que você tem exceções, mas na grande maioria dos casos, o copépode é o principal item. É um organismo que tem grande abundância no Recife, ele está na coluna d'água, estou falando de copépodes planctônicos, não bentônicos, ou seja, eles habitam a coluna d'água, a deriva e não o substrato, né? E é difícil você encontrar um peixe que negue copépode. De modo geral, só peixes muito grandões, de grande porte, que aí o próprio copépode se torna pequeno. Então a transferência de ômega 3 vai se dando ao longo da trama trófica, de um nível para o outro, até chegar no peixe. E é assim que ele adquire. O problema é que quando a gente começa a colocar uma ração que tem pouco elemento marinho, não tem ômega 3 nesses ingredientes, você começa a ficar pobre em ômega 3. Quando você tem muito material de origem terrestre, muito material vegetal, exemplo, farinha de soja, farinha de penas, farinha de sangue, muito amido de milho. Então, embora quando você pega a ração, você não tenha a composição exata dela atrás, porque isso é um segredo do produtor, você tem qualitativamente quais são os ingredientes que estão presentes ali. E eu fiquei sabendo recentemente, uma pessoa, aliás, foi um bom conselho, me contou que assim como para produtos de consumo humano, os produtos de consumo PET, a ordem em que os ingredientes aparecem no rótulo atrás é decrescente da maior para a menor quantidade. Então, se você pega uma ração, estamos falando de peixe marinho aqui, né? Você vai lá e você olha, os primeiros ingredientes, em sua maioria, não são coisas marinhas, você já tem que ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Fala, puxa. Aí você fala, mas Miguel, mas por que coloca essas coisas que não são de origem marinha então? Primeiro, normalmente são ingredientes mais baratos. Organismos, farinha de peixe, farinha de crustáceo, farinha de molusco são ingredientes mais caros, fazem com que a ração fique mais cara. Segundo, eles têm proteína. Muitas vezes não é uma proteína de fácil digestibilidade, nem é uma proteína tão assimilável pelo peixe, mas ele tem a proteína. Ele tem outras classes de lipídios. Ele tem algumas coisinhas que
não são muito importantes, mas até tem lá e servem para alguma coisinha. Só que o que é mais importante não está em primeiro plano, então isso chama atenção. O que você gostaria de encontrar numa ração que estivesse em primeiro plano ali? Olha, eu pessoalmente, se eu fosse um hobbyista, fosse numa loja e falasse assim, o que você quer de ração, Miguel? Eu ia pegar o potinho, eu ia olhar atrás. Se os primeiros ingredientes, sei lá, os primeiros 4, 5, 6 são de origem marinha, alga, crustáceo, farinha de peixe, que é sempre o mais importante dos ingredientes, se eles estão entre esses primeiros, já é um bom indício, eu vou à frente. Se os primeiros já são majoritariamente coisas de origem vegetal, já Farinha de soja... Não pode, aí pula fora. Aí eu chegaria pro lojista e falasse, meu cara, eu posso abrir? Aí eu ia abrir a ração e eu ia procurar algumas coisinhas nela. Primeiro, eu ia cheirar ela. Se a ração tiver um cheiro forte de peixe seco, isso indica que a contribuição de farinha de peixe ali é bom, isso é um bom indicativo de que ela tem um ingrediente importante. Segundo, de preferência eu ia querer uma ração mais avermelhada. Por quê? Por causa da presença de astaxantina. A astaxantina é um antioxidante, classe dos carotenoides, que realça a cor de peixes que tem uma tonalidade do amarelo até o roxo. Vai? Então assim, se você tem um palhacinho alimentado com ração com astaxantina, comparado com o que não tem astaxantina na dieta, o com astaxantina vai ficar muito mais vermelhinho, um laranja mais forte, vibrante, o outro vai ficar mais... Um exemplo claro é o nosso Pseudochromis friedmani aqui. Você dá na mão de alguém que alimenta com ração com astaxantina, o roxo dele fica um roxo vibrante, lindo. Quando você dá num cara que não alimenta com isso, ele fica um magenta meio desbotado, sem graça, parece que a cor fica mais fraca, né? Entendi. E a última coisa que eu procuraria eu ia ver o aspecto dela. Uma ração úmida, claro, não em excesso, mas que não seja seca demais, é uma coisa boa, que significa que os componentes mais lábeis provavelmente estão lá ainda. Ver como que ela é, como que é o aspecto dela. De modo geral, se ela é granulada, se ela é pelletizada ou floculada. De modo geral, fugir dos flocos, tá? Não existe ração em floco em aquicultura. A maneira como é produzido o floco... Estranhamente é a mais vendida. Barato. A maneira como é produzido o floco... E não importa a qualidade, até uma marca muito boa. Com certeza você tem flocos melhores e flocos piores. Mas um floco melhor nunca vai chegar aos pés de um bom grão. A maneira como ela é produzida faz com que ela perca muitas das propriedades nutricionais positivas dela, o ômega 3 inclusive. Uma coisa que tem que ser levada em consideração nas rações é a temperatura de extrusão. Normalmente eu gosto, quanto mais alta a temperatura de extrusão, mais você perde os compostos lábeis. Por isso que eu gosto de granulado, porque o granulado de modo geral é feito em temperatura de extrusão baixa, né? Então, de modo geral eu procuro granulado, não pelletizado até vai, floco de maneira alguma. Isso aí para água doce pode ser uma maravilha, para água salgada não tem nada a ver mesmo. Eu te desafio a achar uma ração para aquicultura comercial em floco. Então, eu nunca vi. Você indo numa loja, busque então sempre a granulada. Não estou querendo atrapalhar quem vende floco na loja, mas assim, nutricionalmente, garanto que a granulada, uma granulada bem feita é muito superior. Lógico que você tem granuladas ruins também, aquela história, a granulada que é claro, com proteína de soja só, vai ser uma granulada ruim. Mas se é uma granulada que respeite as outras regrinhas, né, as recomendações, digamos assim, que a gente recomendou e seja granulada, é melhor do que uma que siga as minhas recomendações, mas seja floculada. Uma ração aqui, pra você dar uma olhadinha, que é Calanus, acredito que seja um copépode, né? E o que você acha de uma ração assim, que é tão pequenininha, mas tem um valor nutricional? Olha, eu sinceramente acho isso daqui maravilhoso. Eu não sei se eu gostaria de chamar isso de ração, é um tipo de ração, mas eu gostaria de chamar isso de um alimento mais alternativo, mas ele pode ser utilizado como uma ração. Mas por que eu acho que isso daqui é maravilhoso? Primeiro, isso daqui, você olha a composição, é Calanus sinmarchicus, que é um copépode, calanoide, plantônico, de coluna d'água. É aquela história que a gente estava falando antes. O que o peixe come na natureza? É isso aqui, né? Isso aqui tem um valor nutricional maravilhoso. É liofilizado, é verdade, perde um pouquinho, mas perde pouco. A propriedade é maravilhosa. Isso daqui é muito similar ao Cyclopise, que é um produto americano muito bom, que não tem no Brasil, pelo menos nunca vi importado. Isso daqui eu acho que é muito importante no ramo, porque quando a gente tem muitas rações de baixa qualidade no mercado, muitas mesmo, e isso daqui é um excelente alimento. Então isso daqui é algo que você poderia usar com tranquilidade na qual você sabe que você está dando um alimento.
Você vai manter, ele vai engordar, ele vai ter crescimento, ele vai ter cor. Isso aqui é bom para lipídio, isso aqui é bom para proteína, isso daqui é bom no teor de cor, porque isso daqui tem bastante astaxantina, esse é um tipo de copéptido que vem com bastante astaxantina. É algo que, quando você me mostrou da primeira vez, eu na EcoRif fiquei interessado para uso próprio na EcoRif. A gente precisa desse tipo de coisa, a gente sempre gostou muito do Cyclopis, o Cyclopis não vem para o Brasil, isso daqui é um ótimo substituto. É um excelente substituto, então eu fico feliz que isso esteja disponível no Brasil. É útil não só para a agricultura, mas para aquário também. Então, porque essencialmente você está dando aqui exoplâncton, né? A grandíssima, esmagadora, acima de 90%, em muitos casos acima de 99% da composição do zooplâncton é copépode calanoide. Né? Copépode você tem vários tipos, só fala, mas não tem um que chama, não sei o que, arpacticoida? Tem, arpacticoida normalmente é um bentônico, você tem outros tipos, pecílios stomatórios, ciclopoida, mas a grande maioria deles é calanoida, de coluna d'água. Então isso aqui é muito representativo do que é o zooplâncton. Significa que isso é um bom substituto para o zooplâncton, né? Lógico, o zooplâncton vivo ainda é um alimento um pouco melhor, mas você não consegue dentro do aquário. Não, e você não consegue essa quantidade de zooplâncton vivo, né? Você não consegue manter vivo, aquilo consome oxigênio, não tem alimento, o espaço, o volume de água necessário para se manter essa quantidade de copépodes vivos seria absurdo. Então eu acho isso uma maravilha, é prático, realmente gosto, fico feliz que realmente começou a ver. E você vê a composição, é uma maravilha, tem uma coisa, calano sem macros, acabou. Perfeito. Então isso é muito bom. Legal. Variar a ração também é importante, tá sempre fazendo uma mesclagem para não ter enjoo. Existe esse negócio de enjoo? O meu peixe enjoou da ração. Olha, eu nunca ouvi falar na minha vida de peixe enjoar. Eu sei que se você colocar 10 dias seguidos de miojo na minha frente eu vou ficar louco, mas eu não sei se isso se aplica para peixe, confesso que não sei mesmo. Agora, duvido na verdade, tá? Mas variar a ração é importante se você não consegue fornecer uma única dieta que tem tudo da maneira que você precisa e balanceado. Então assim, se você tem uma dieta principal que é deficiente em alguma coisa, ou de repente até um pouco exagerada em outra, você pode usar uma segunda para tentar dar uma contrabalanceada nisso. Mas se você tem uma coisa que é muito bem balanceada, você não precisa complementar com outras coisas, não. Isso, a meu ver, lógico que para ser com toda certeza absoluta, você fez alguns testes, mas eu não vejo muita necessidade de substituir isso daqui no aquário. Se isso aqui é essencialmente copépode, está ótimo. Perfeito. Então, eu fico, sinceramente, não tô nem aí para propaganda, hein? Eu fico feliz porque isso daqui é um bom produto. Isso é algo que a gente deveria direcionar os consumidores para rações de melhor qualidade. Isso é muito bom e eu acho que isso aqui dura, cara. Dura, vixe. O legal é que você consegue ver o indivíduo. Tem uns você consegue ver até os pezinhos dele, cara. Se você molha assim, você hidrata ele, você consegue enxergar o cidadão aí. É bem legal. Mas isso é importante, o porte dele é excelente, ele não é muito grande, ele não é muito pequenininho. É algo que é maravilha. É muito bom. Isso aqui é realmente muito bom. Isso é algo que o pessoal da Tropical você tem que trazer. Normalmente, isso aqui, eu não sei se esse logo é da Tropical gringa ou da Tropical brasileira. Não, é tudo da Polônia. É tudo da Polônia. Tudo da Polônia. Não é nada muito, só tem um adesivo atrás, o resto é importado para o mundo inteiro.